Ministério da Saúde anuncia a entrega de novas ambulâncias. PF declara operação no combate a contrabando e comercialização de cigarros eletrônicos. Início do leilão de concessão de 15 aeroportos. Brasil volta a exportar frango congelado para a África do Sul. Na busca de economia, os brechós se mantêm como alternativa. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quinta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. A Secretaria da Saúde do Ceará declarou transmissão comunitária da varíola dos macacos em Fortaleza. Subiu para 23 o número de casos confirmados de varíola dos macacos aqui no Ceará, de acordo com o mais recente boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado. Conforme o boletim da CESA, Fortaleza soma 20 casos. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou também nesta quarta que a capital possui 19 pacientes com a doença. Dos casos de Fortaleza, 8 são de transmissão local, configurando o indicativo da transmissão comunitária do vírus aqui no município. Os bairros Aldeota, Itaperi, Joaquim Távora e Álvaro Wayne têm 2 casos confirmados cada. Já Meireles, Presidente Kennedy, Rodolfo Teófilo, Vila União, Conjunto Ceará, Messejana, Janguruçu, Parque Santa Maria, Conjunto Esperança, Bela Vista e Serrinha têm até o momento 1 caso confirmado cada um. No próximo sábado será realizado pelo Ministério da Saúde a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a campanha nacional de multivacinação. O dia D de divulgação e mobilização nacional será em 20 de agosto, mas estados e municípios têm autonomia para estipular datas adicionais. Serão vacinadas contra a polio as crianças menores de 5 anos. O objetivo é alcançar no mínimo 11 milhões de indivíduos nessa faixa etária. Já para a atualização das vacinas de rotina, de forma geral, o público-alvo são menores de 15 anos. Em ambos os casos, não há necessidade de guardar intervalo em relação à vacina contra a Covid-19. A campanha acaba no dia 20 de setembro. O Ministério da Saúde anunciou a entrega de novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, para 10 estados e o Distrito Federal. Os estados de Alagoas, Rondônia, Mato Grosso, Roraima, Santa Catarina, Amazonas, Piauí, Paraíba, Sergipe, São Paulo e Distrito Federal serão contemplados com novas ambulâncias. Aqueles veículos que tiverem mais de 5 anos de uso serão substituídos. O lote abrange 82 ambulâncias que serão utilizadas para fortalecer o atendimento de urgência e emergência para a população. O investimento federal é de 22,6 milhões. De acordo com o Ministério da Saúde, o SAMU está presente em mais de 3,8 mil municípios do país e atende uma população de cerca de 180 milhões, abrangendo cerca de 85% do território nacional. E no próximo bloco você confere a operação Cigarro a Vapor da Polícia e Receita Federal, leilão para concessão de aeroportos, Brasil volta a exportar frango congelado para a África do Sul e ainda nesta edição, a pauta é política e as imagens que marcaram esta quinta-feira. Tribunal Superior Eleitoral decide pela continuidade de dados pessoais de candidatos serem públicos. STF tem maioria contra aplicar lei de improbidade a condenados. Assuntos para a pauta é política. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta-feira manter públicos os dados relativos a candidatos, incluindo dados pessoais, certidões e bens, mantendo oculto o número de apartamento, e-mail e telefones pessoais.
O colegiado também decidiu pela declaração de bens, que deve ser feita de forma pública, e não impôs um prazo para que esses dados fossem publicados na plataforma da Justiça Eleitoral. O Supremo Tribunal Federal tem maioria para definir que a nova lei de improbidade administrativa não deve ser aplicada a políticos com condenações definitivas com base na norma anterior. A nova lei de 2021 não admite punições por atos de improbidade culposos e tem prazos prescricionais menores, levando à extinção de processos que não foram definidos em até 4 anos depois da ajuizada ação. O julgamento segue no plenário da Corte até o final. Os ministros podem mudar o voto. Até o momento, votaram contra a retroatividade os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Nunes Marques, Rosa Weber e Carmen Lúcia, André Mendonça, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, que foram a favor. E a Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagraram uma operação nesta quinta-feira no combate ao contrabando e comercialização de cigarros eletrônicos. A Polícia Federal e a Receita Federal dão cumprimento nesta quinta-feira a 3 mandados de busca e apreensão e medidas cautelares expedidas pela 36ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco. Os mandados foram cumpridos simultaneamente em endereços comerciais e residenciais em Recife e foram empregados na ação um total de 25 servidores da Receita Federal e policiais federais. O chefe de comunicação da Polícia Federal, Giovanni Misses, detalhou como se deu a investigação. Os mandados foram cumpridos simultaneamente em endereços comerciais e residenciais localizados na cidade de Recife. As investigações foram levadas a efeito por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários e se iniciaram em abril de 2022, objetivando apurar os responsáveis pela comercialização ostensiva de cigarros eletrônicos e acessórios, tanto pela internet quanto presencialmente em bares e restaurantes da capital pernambucana. Segundo Giovanni Misses, os investigados podem cumprir penas que chegam a 5 anos de reclusão. Os investigados vão responder de acordo com a sua participação e envolvimento pelo crime de contrabando, cujas penas podem alcançar os 5 anos de reclusão. Desde 2009, a comercialização, importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar foram proibidos no Brasil pela Anvisa, mas a comercialização ocorre de forma ilegal no país. O uso desses dispositivos eletrônicos está relacionado com o aumento de risco de jovens ao tabagismo, dependência, além de diversos danos à saúde. Estudos da Universidade da Califórnia e de Chicago apontaram que a nicotina pode ser tão viciante quanto a cocaína e a heroína. A nicotina, além de viciar, prejudica o cérebro dos adolescentes que ainda não se encontra maduro até chegar aos 25 anos de idade. Por fim, não existem estudos científicos sólidos que apontem o uso do cigarro eletrônico como forma alternativa ou até mesmo de redução de danos ao cigarro convencional. Hoje houve o leilão de concessão de 15 aeroportos. A expectativa do governo federal é o investimento dos vencedores de 7 bilhões de reais. A Agência Nacional de Aviação Civil realiza nesta quinta o leilão de concessão de 15 aeroportos, incluindo de Congonhas, em São Paulo, que é um dos mais movimentados do país e um dos últimos grandes terminais ainda não administrados por operadores privados. De acordo com o governo federal, a expectativa é de que os vencedores invistam pelo menos 7 bilhões e 300 milhões de reais na modernização dos terminais ao longo dos 30 anos de concessão, sendo 3 bilhões somente em Congonhas. Os 15 aeroportos estão divididos em 3 blocos. Quem arrematar Congonhas, por exemplo, também terá de administrar outros 10 aeroportos localizados em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará. O lote deve ser o mais disputado e terá lance mínimo de 740 milhões de reais. Os 15 aeroportos se encontram situados em 6 estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul e Amapá.
A empresa Aena arrematou o bloco mais esperado do leilão da 7ª rodada do programa de concessões aeroportuárias, o aeroporto de Congonhas. A empresa já detém a concessão de 6 aeroportos na região Nordeste, entre os quais os de Maceió e o do Recife. A concessão é por 30 anos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, os 15 aeroportos que foram leiloados respondem por 15,8% do total do tráfego de passageiros no Brasil, o que equivale a mais de 30 milhões de viajantes por ano. Os brechós se mantêm como alternativa para quem quer renovar o guarda-roupa e economizar. Além de ser uma opção econômica, é também sustentável. Com as discussões sobre sustentabilidade da moda ganhando força nos últimos anos, peças adquiridas em brechós têm conquistado cada vez mais espaço no guarda-roupa dos brasileiros. De acordo com o levantamento do Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo, o volume de vendas em brechós deve crescer quase 30% em 2022. No ano passado, o faturamento do setor ficou em 2,9 bilhões de reais. Esse cenário tem aumentado também a migração para o setor. Há quase 4 anos atrás, já tem um tempinho, foi na verdade uma tentativa, porque foi no período de que eu estava com a faculdade trancada e estava precisando de um dinheiro extra. E a minha tia me deu a ideia de eu postar umas peças e conseguir um retorno financeiro com isso, né? Aí foi uma tentativa, na verdade, a melhor tentativa que eu fiz, porque hoje realmente é meu trabalho. Segundo a proprietária, a internet é um fator estimulante de vendas. Eu percebo que nos últimos tempos, principalmente com a pandemia, veio crescendo muito esse mundo, esse nicho mesmo. Tanto brechó online também, que as pessoas estavam consumindo mais online. Eu percebi uma grande crescente aqui em Fortaleza. A economista doméstica Fabiola Moreira esclarece que no momento de crise as pessoas estão em busca de poupar gastos. E nessa época de crise, realmente as pessoas começam a procurar o que é realmente necessário. Então, o vestuário acaba muitas vezes sendo supérfluo. E hoje os brechós e os locais que vendem roupa usada, eles estão agora mais acessível à população. Mas lembrando que é importante a gente economizar o máximo possível nessa época. Ao adquirir uma roupa usada, além de prolongar a vida útil da peça, é possível economizar e ainda reduzir o impacto dessas fabricações na natureza. Despertar as pessoas para um consumo mais consciente, em especial as mulheres, é uma busca de empreendedoras como Juliana. E eu acho isso maravilhoso. Eu espero muito que você que tem curiosidade sobre o assunto ou queira conhecer mais sobre o brechó mesmo, se permita comprar de brechó, que você provavelmente não vai se arrepender. E o Brasil voltará a exportar frango congelado para a África do Sul. A importação estava suspensa por 12 meses e agora o frango congelado brasileiro voltará a entrar na África do Sul sem pagar imposto extra. Até agora, o frango congelado do Brasil entrava no país africano, pagando tarifas extras de 6% a 265,1%, além do imposto de importação. No ano passado, as exportações brasileiras para a África do Sul superaram $1 bilhão, dos quais cerca de 17% corresponderam a exportações de cortes de frango congelados. Autorizada pela Organização Mundial do Comércio, a imposição de tarifas antidoping é justificada quando um país exporta um item abaixo do preço de custo. No próximo bloco, você confere as imagens que marcaram esta quinta-feira e o noticiário internacional. Vamos conferir o noticiário internacional com imagens da Euronews. A explosão que destruiu uma mesquita em Cabul, no Afeganistão, durante as orações na noite desta quarta-feira, matou 21 pessoas.
O porta-voz da polícia, Khalid Sadran, afirmou que mais de 33 pessoas ficaram feridas na explosão. Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque e as autoridades não atribuíram a culpa publicamente. O governo talibã disse que está restaurando a segurança no país devastado pela guerra, que viu uma queda geral na violência desde que o grupo derrotou um governo apoiado pelos Estados Unidos há um ano. No entanto, vários grandes ataques, alguns reivindicados pelo Estado Islâmico, ocorreram em centros urbanos nos últimos meses. Budapeste foi palco de uma manifestação para exigir proteção para as florestas da Hungria. O protesto juntou cerca de 1.000 pessoas contra a decisão do governo de Viktor Orbán em flexibilizar a legislação que regula a derrubada de árvores. Além de facilitar o corte de espécies nativas, a nova lei permite a sua substituição por espécies invasoras. A medida é causada por conta do aumento do consumo de lenha provocado pelo elevado preço da energia. O bombardeamento de um bairro residencial na cidade de Kharkiv provocou pelo menos 7 mortos e 16 feridos. De acordo com as autoridades ucranianas, os ataques russos sucederam-se ao longo da noite na segunda maior cidade do país. Para Volodymyr Zelensky, tratou-se de um ataque cínico a civis, em que um bloco de apartamentos foi totalmente destruído. Garantiu que não irão perdoar e prometeu vingança. No seu discurso noturno, o presidente ucraniano destacou ainda a resiliência do seu país, ilustrada pelo regresso da atividade diplomática, com 55 embaixadas já em funcionamento na Ucrânia, e pela visita de Antônio Guterres nesta quinta-feira. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta quinta-feira. As inscrições para o Festival de Música 100 anos de rádio no Brasil já estão abertas. A iniciativa estimula a descoberta de novos talentos da música e valoriza o lançamento de obras inéditas. Os artistas têm uma oportunidade especial para dar visibilidade a seus trabalhos poucas semanas antes do centenário do rádio no país, celebrado em 7 de setembro. As composições selecionadas nas etapas do concurso entram no ar durante a programação de importantes veículos de comunicação pública. Considerada a primeira etapa da nova fase da exploração espacial, a missão Artemis 1 chegou na manhã de hoje à reta final. O foguete Space Launch System, que levará a espaçonave Orion no mais extenso voo elíptico já realizado pela órbita lunar, chegou à base de lançamento do complexo 39B, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Nos próximos dias, engenheiros e técnicos farão a configuração dos sistemas de lançamento, que está marcado para as 8h33 do dia 29 de agosto. 3 pessoas, incluindo um adolescente, morreram na costa da Córcega e mais 2 ficaram gravemente feridas nesta quinta-feira, quando uma violenta e inesperada tempestade atingiu a ilha mediterrânea com ventos com força de um furacão. Granizo, chuva forte e ventos com pico de 224 km por hora varreram a ilha francesa, um destino turístico popular. E fica por aqui o jornal desta quinta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar, seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Você pode participar e ver a sua sugestão aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.